Oi, tudo bem por aí? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices e neste vídeo de hoje a gente tem um assunto que parece simples, mas não é tão simples assim. Porque eu quero perguntar para você se você sabe responder, como um brasileiro, perguntas de sim e não. Nossa, como assim? Já vai ficar mais claro para vocês, mas antes disso eu quero mostrar o livro que eu comprei. Gramática para Aprendizes de Português Brasileiro, de dois grandes linguistas brasileiros da Universidade de Brasília, Orlene e Marcos Banho. E por que eu estou mostrando esse livro para vocês? Porque o tema desta aula de hoje eu retirei deste livro. Foi algo que chamou muito a minha atenção, eu adorei, e que está na página 223. E o tópico se chama Perguntas do tipo sim ou não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, baseado nesse capítulo, nessa parte do livro da gramática da Orlene e do Marcos. Vamos lá! Bom, gente, como assim? Perguntas do tipo sim e não. Vamos imaginar que um brasileiro fez uma pergunta para você. Existem várias maneiras de responder a essa pergunta, porque também depende de qual tipo de pergunta que foi feita, não é verdade? Segundo os autores, existem dois tipos de pergunta. O primeiro tipo de pergunta são aquelas perguntas com os pronomes interrogativos. São perguntas que pedem informações sobre pessoa, sobre um lugar, um tempo, um modo. Que tipo de perguntas são essas? Aquelas perguntas que a gente precisa dos pronomes que vocês já conhecem. Quem, quando, onde, quanto. Esse é um tipo de pergunta e algo que provavelmente você já praticou bastante nas suas primeiras aulas de português. Você aprendeu a fazer essas perguntas e a respondê-las, não é verdade? Mas também existe um segundo tipo de pergunta que os autores pontuam da seguinte forma: que também existem perguntas do tipo sim, não, que tem como resposta uma oração afirmativa ou negativa. E aqui tem algo muito interessante que a gente faz demais no português e que os brasileiros são mestres em fazer essa coisa. Percebam que muitas vezes nós brasileiros não respondemos sim, assim, de uma maneira super seca e direta, sabe? Por exemplo, se um brasileiro pergunta para você: você quer café? Muitas vezes o brasileiro não vai falar sim. Nós temos outras estratégias para responder a esse tipo de pergunta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Olha só, segundo os autores, quando você quer fazer uma resposta afirmativa, ou seja, quando você quer dizer sim, você pode falar sim na sua resposta, mas a resposta mais comum é a repetição do verbo da pergunta. Quando eu fiz a pergunta, você quer café? E se a sua resposta for positiva, geralmente o brasileiro não vai falar sim. Geralmente nós vamos falar quero. Por isso a repetição do verbo utilizado na pergunta. Você quer? Eu quero. Você quer café? Quero. E estes são os exemplos do livro. A farmácia fica aqui perto? Fica. É logo ali. Claro que você também poderia dizer sim, fica logo ali. Mas veja que a gente adora repetir esse verbo. É difícil um brasileiro falar sim,
ponto. Acabou. Sempre tem um complemento e a gente sempre vai utilizar novamente o verbo da pergunta. Outro exemplo. Você pode me ajudar a terminar esse trabalho? E a resposta? Posso. O Augusto fala francês? Fala. Veja como isso é muito interessante e é algo que muitas vezes não está nos materiais didáticos de português como língua estrangeira. É algo que, no geral, os estrangeiros, os estudantes, vão aprendendo intuitivamente no convívio com os brasileiros. Mas tem aqui. Eu achei muito legal. Depois, eles continuam dizendo que com os tempos verbais compostos, isso também vai acontecer e a resposta vai ser com o verbo auxiliar. Tempos compostos, que é isso? O verbo ter e haver nos tempos compostos que existem em português. Faço uma pausa importante para dizer que se você quer se aprofundar nos estudos dos verbos em português, lembrem-se que eu tenho um curso online com videoaulas gravadas com todos os tempos e modos verbais que existem em português. E as unidades finais desse curso falam exatamente sobre os tempos compostos do indicativo e do subjuntivo em português. Simplificando com o exemplo dos autores, a pergunta é: você tem visto o Carlos ultimamente? E a resposta, a gente tem dois verbos, tem visto. Então, geralmente a resposta é somente o verbo auxiliar. Tenho. Novamente, você tem visto o Carlos ultimamente? Resposta, tenho. O Pedro tá morando no Rio? Tá. E vejam que aqui a gente faz aquela abreviação do verbo estar tão presente, tão comum o tempo todo nesse país. Então, o Pedro está morando no Rio? Está. Ou o Pedro tá morando no Rio? Tá. O Augusto vai chegar amanhã? Vai. Então, esses foram os exemplos utilizados pelos autores. E eles continuam dizendo assim: às vezes se usa sim depois do verbo para expressar ênfase. Isso é muito legal, muito interessante. Quando alguém diz: você aceita um café? O brasileiro pode responder: aceito, mas o brasileiro também pode dizer: aceito sim, obrigada ou obrigado. Então a gente coloca esse sim depois do verbo para dar uma ênfase, para deixar mais forte aquela mensagem. Você apaga a luz quando sair, por favor? Apago sim, pode deixar. E a gente já sabe que tem toda uma expressão facial, gestual que faz parte do brasileiro. A gente precisa muito do corpo para falar. Então, muitas vezes vai ter uma mudança, uma virada na cabeça. Aceito sim. Um movimento que quem convive mais com brasileiros percebe que a gente tem um movimento interessante do corpo, né? Você quer café? Quero sim. Ai, quero sim, obrigada. E coisas assim. Bom, quando na pergunta aparecem as palavras ainda, só ou já, muito importante, elas também vão ser usadas na resposta e elas vão ser usadas como resposta. Olha só, a pergunta: você só toma café com leite? A resposta: só. Claro que você poderia dizer sim, você poderia dizer você poderia dizer e respostas do tipo, mas aqui quando o só está na pergunta, a gente vai usá-lo novamente na resposta para confirmar, afirmar, dizer que sim. Você só toma café com leite? Só. O próximo exemplo: você já conhece Belém? Já.
O Júlio ainda tá gripado? Ainda. Gente, eu adorei quando eu vi isso no livro, porque realmente é algo que eu ainda não tinha pensado dessa forma tão sistemática aqui. Então, muito obrigada, Orlene e Marcos, por terem colocado isso no material. Bom, e quando a resposta é negativa? Vamos para a segunda parte, então. A resposta negativa, ela é feita com o não antes do verbo. Por exemplo, na pergunta, você pegou o pacote que estava em cima da mesa? Não, não peguei. A Júlia não veio trabalhar hoje? Não, ela disse que não está se sentindo bem. Certo? Essa estrutura talvez vocês conheçam mais, né? Não, e o verbo logo a seguir, certo? O não está antes do verbo. E a gente tem um segundo ponto aqui no livro que diz que no português brasileiro falado é frequente o uso de um duplo não, um emprego de duplo não para enfatizar a negação. Isso também é muito interessante. O não antes do verbo, ele vai ser pronunciado como num. E o segundo não, ele vai ser pronunciado como não. Isso é muito legal, muito interessante. E eu faço o tempo inteiro. E agora você também vai poder fazer isso. Gente, olha só. Foi o Henrique que fez o jantar de ontem? Não foi ele, não. Foi o Luiz. O brasileiro adora colocar esse não, duas vezes o não. Mas atenção à pronúncia. Eu vou falar de uma forma mais natural. Novamente. Foi o Henrique que fez o jantar de ontem? Não foi ele, não. Foi o Luiz. De fato, nós temos essa tendência de fazer um num e depois o não mais pronunciado com todas as letrinhas e o jeitinho ali. Ai, eu amei quando eu vi isso. Olha só o próximo exemplo. Você sabe se tem algum supermercado aqui perto? Não sei não. Não sei não. Mas a gente de fato escreve não. Mas muitas vezes eu já vi no WhatsApp, na internet e tal, as pessoas escreverem num. Eu já vi isso acontecer. Mas é um detalhe tão especial da nossa pronúncia que eu realmente pensei, eu preciso fazer esse vídeo para o canal. E finalmente, o último tópico é quando a pergunta tem o já e a resposta negativa muitas vezes será ainda não. Como por exemplo, o Miguel já chegou? E a resposta, ainda não. Eu gosto dessa resposta porque parece que ela tem um tom mais positivo. Quando, por exemplo, eu digo, se você já leu um livro em português, eu sinto, isso é bem pessoal, mas eu sinto que se eu falo não, não li. Mas se eu falo ainda não, me parece que tem um tom mais positivo, do tipo, eu ainda não tive essa oportunidade, mas pode ser que no futuro eu faça essa coisa. Então, o Miguel já chegou, ainda não. É isso, gente. Esse foi o tema. Esse daqui é o livro, então, mostrando mais uma vez, Gramática para Aprendizes de Português Brasileiro. Ele foi publicado muito recentemente pela editora Parábola, é um livro desse ano. E para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dos autores, focado no tópico do português como segunda língua e português como língua estrangeira, os autores também publicaram o livro, vou ler em espanhol, atenção, Gramática Brasileña para Hablantes de Espanhol. Esse é o título do livro. E, enfim, são grandes linguistas do nosso país. Como eu disse, eles são da Universidade de Brasília e tem muito material dos dois. Então, obrigada, Orlene e Marcos, por esse detalhe que eu nunca tinha observado tão atentamente e com tantos detalhes.
Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigada. Não deixe de acompanhar o Brasileirices lá no Instagram. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links de vários dos meus materiais de português como língua estrangeiras e também os meus cursos online. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!